senhoras e senhores. Eu sou Michael Andrades e essa é a 41ª Semana Científica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Essa é a sessão Um Panorama de Pesquisa sobre Covid-19 no HCPA, onde apresentaremos estudos envolvendo amostras biológicas de pacientes atendidos na nossa instituição. Temos o prazer de apresentar as 4 palestras pré-gravadas pelos pesquisadores Afonso Bart e equipe, Cristiane Leitão, Fernanda Viana e Martim Cancela. Além dessas palestras, vamos ver uma palestra preparada pela Eduarda Sgarione, do Biobanco do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, com informações sobre o seu funcionamento, o cuidado com a manutenção das amostras e sobre a disponibilização das amostras que fazem parte desta coleção. Eu agradeço a atenção e desejo uma ótima semana científica a todos e todas. Olá, meu nome é Eduarda Sgarione, sou bolsista técnica do Biobanco HCPA e vou falar um pouco sobre a coleção Covid-19 de amostras biológicas. Em dezembro de 2019, a OMS foi informada sobre um surto de pneumonia de etiologia não identificada em Wuhan, na China. Logo em seguida, a China identificou que a causa do surto era um novo coronavírus. Devido à alta taxa de transmissão do vírus e à abundância de viagens internacionais, houve a rápida disseminação do vírus para o mundo todo. E em 11 de março de 2020, a OMS caracterizou oficialmente o surto global de Covid como uma pandemia. O primeiro caso de Covid-19 confirmado no Brasil foi em fevereiro de 2020, e em 20 de março, o governo brasileiro declarou transmissão comunitária em todo o país. Até hoje, o Brasil registrou mais de 21 milhões de casos e cerca de 604 mil mortes pela Covid-19. E como todos sabem, a pandemia ainda não acabou, e ela está em diferentes estágios em diferentes lugares do mundo. Por ser um novo vírus, houve uma grande urgência em aprender e entender sobre ele e sua patogênese, para então conseguir se pensar no desenvolvimento de vacinas e em drogas para o combate da doença. E logo existiu uma enorme demanda por amostras de pacientes infectados e dados clínicos relacionados a esses pacientes. No entanto, a questão sanitária foi um fator limitante para a coleta desses dados e material. Então, os biobancos foram acionados para entrar em ação e exercerem a sua função de coletar, armazenar e fornecer amostras biológicas e seus dados associados para os pesquisadores. No dia 1º de abril de 2020, a CONEP mandou um informe a todos os biobancos do Brasil que se existisse capacidade de armazenamento das amostras de pacientes com Covid e se fosse de interesse dos mesmos, a tramitação do processo que permitiria tais coletas seria facilitada. O HCPA, através do GPPG, mandou então para a CONEP a emenda solicitando o desenvolvimento da coleção Covid, que foi prontamente aprovada. No total, o Brasil possui 10 biobancos credenciados para coletar e armazenar amostras infectadas pelo vírus, sendo que o único da região sul é o Biobanco HCPA. Os biobancos exerceram sua função de coletar e armazenar amostras biológicas de pacientes com Covid e informações associadas para fins de pesquisa em um momento em que quase toda a população estava impedida de sair de suas casas para evitar o agravamento da pandemia. Esse papel foi central e fundamental para a compreensão da doença e também para a sua resposta. Nós começamos a coletar amostras para a coleção Covid em abril de 2020. O biobanco inclui todos os pacientes que testam positivo pré-Covid-19 dentro do hospital e possuem amostras de sangue coletadas pela assistência. Essas amostras são separadas, catalogadas e armazenadas. Os TCLS, conforme a recomendação da CONEP, em função da questão sanitária, estão sendo aplicadas a posteriori, através do contato com os pacientes ou seus responsáveis. As informações associadas são obtidas por meio do banco de dados Covid-19 através dos prontuários eletrônicos via AGH-USE. Através da busca ativa no serviço de diagnóstico laboratorial, são separados materiais biológicos de todos os pacientes, um tubo de EDTA de 4 ml e um tubo de soro em gel separados de 4 ml. Posteriormente, as amostras são processadas e em seguida são retiradas alíquotas de 0,5 ml de soro e de plasma e alíquotas de material para extração de DNA. As alíquotas são colocadas em criotubos previamente identificados com etiquetas de código de barras para a desidentificação do participante, que é quando passamos a identificá-los através de um código numérico único, que, ao mesmo tempo em que nos permite rastrear a amostra, protege a identidade do participante. Além disso, armazenamos os swabs nasofaríngeos que foram utilizados para a realização do teste diagnóstico PCR no laboratório COVID da instituição.
Todo esse material era armazenado em caixas identificadas com um código de barras e, finalmente, armazenadas em freezer a menos 80 graus. As amostras de DNA são posteriormente extraídas através do kit FlexiGene e, após a extração, é realizado o controle de qualidade do DNA através da quantificação e parâmetros de qualidade aferidos no nanodrop. A nossa coleção conta com 2.229 pacientes, sendo 1.088 mulheres e 1.141 homens, e a idade dos participantes varia dependendo do sexo e faixa etária, conforme mostra o gráfico. Até o momento, a coleção possui mais de 30.000 alíquotas de material biológico, sendo 14.672 de soro, 6.573 de plasma, 3.349 de DNA e aproximadamente 6.000 swabs nasofaríngeo. O gerenciamento do biobanco acontece através de um comitê gestor nomeado pela direção do HCPA, que define os projetos de interesse da instituição e define aspectos pertinentes à coleta. Então, os técnicos do biobanco realizam a coleta, processamento e armazenamento adequado do material. Os pesquisadores que desejam utilizar tais amostras enviam sua solicitação para o comitê gestor, que avalia e, em caso de aprovação, determina que as amostras sejam fornecidas para aquela pesquisa após aprovação pelo Comitê de Ética de Pesquisa. Até o momento, o Biobanco forneceu 3.450 amostras da coleção COVID para 9 projetos, sendo 1.500 alíquotas de DNA, 1.300 alíquotas de soro e 650 swabs nasofaríngeos. Dentro do hot site do coronavírus do HCPA, na área de pesquisas, encontra-se um ícone do Biobanco. Clicando nele, você consegue acessar informações gerais e sociodemográficas da coleção COVID. Além disso, a nossa coleção agora possui um DOI, que pode ser encontrado no site. Fazem parte do comitê gestor do Biobanco HCPA Patrícia Ashton Prola, Clarissa Severino Gama, Alessandro Berti Oswald, Márcia Mocelin Raimundo, Francine Reis de Oliveira, Joísa Lins Camargo, Suzy Alves Camei, Úrsula da Silveira Mate, Cristina Dick de Castilhos, Fernanda Salles Luiz Viana e Márcia Santana Fernandes. Muito obrigada a todos pela atenção. Olá, pessoal. Eu sou Afonso Bart, eu sou coordenador do LabreCis, que é o Laboratório de Pesquisa em Resistência Antimicrobiana, aqui no Centro de Pesquisa Experimental, mas que durante a pandemia se envolveu com o diagnóstico de Covid-19, bem como com o estudo do genoma do vírus de SARS-CoV-2. Então, agora a Fabiana vai apresentar alguns dados diagnósticos e, em seguida, a professora Andresa, os dados de sequenciamento que foram desenvolvidos. Fabiana. Olá, eu sou parte da equipe do projeto que foi com o objetivo de desenvolver, avaliar e validar os testes de diagnóstico da COVID e também estudar o genoma do SARS-CoV-2. Esse projeto ele foi submetido ao Hospital de Clínicas bem no início da pandemia, onde a gente tinha uma necessidade muito grande de adquirir novos reagentes. A gente tinha uma falta de reagentes para a realização do teste de diagnóstico de COVID no mercado. Então, a gente precisava ampliar a testagem dos pacientes, mas a gente não tinha insumos o suficiente. Então, no primeiro momento, nós precisávamos poupar os reagentes de RT-PCR para detecção de SARS-CoV-2. Com isso, o nosso grupo de pesquisa propôs pegar a reação inteira da PCR que a gente utilizava, a quantidade de reagente que a gente utilizava para fazer uma reação inteira, reduzir esse volume pela metade, sem perder a eficiência da reação. Então, com isso, nós conseguimos dobrar a capacidade de reagentes do Hospital de Clínicas, sem perder a eficiência de reação e conseguindo testar mais pacientes do que conseguiríamos no início da pandemia. Esse tipo de método que a gente utiliza da meia reação, ela é utilizada até hoje pelo Lab COVID, e isso nos gerou, no primeiro momento, um pré-print que foi divulgado à comunidade científica, e recentemente esse artigo foi aceito para publicação na revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. Então, pensando um pouco no foco de aumentar a capacidade de testagem, a gente também precisava agora de uma maior agilidade no número de testes por lote de PCR. Esse trabalho foi apresentado como forma de resumo no Congresso Brasileiro de Virologia, onde a gente conseguiu aumentar o número de pacientes testados por lote de PCR. Num primeiro momento, a gente testava 30 pacientes por lote, a gente conseguiu reduzir o espaço físico da placa de RT-PCR, conseguindo testar 2 alvos virais no mesmo poço. Isso fez com que a gente aumentasse em 16 amostras novas por lote. Então, nos deu uma maior agilidade. Então, ao invés das 30 amostras a gente testava, com uma maior agilidade na reação, a gente conseguiu testar 46 pacientes por vez.
Esse artigo está sendo escrito, logo, logo deve ser submetido. Então, ainda pensando numa forma de ampliar a testagem da população, esse estudo foi proposto antes de agosto de 2020, antes da nossa primeira onda de SARS-CoV, onde a gente propôs fazer um pool de amostras, onde a gente junta 10 amostras de diferentes pacientes no mesmo tubo e faz uma testagem para RT-PCR. Isso é importante quando a gente tem uma baixa incidência de SARS-CoV, onde a gente tem uma população negativa, representada pelos bonequinhos em azul, e a gente consegue detectar um paciente positivo. Então, a gente consegue testar mais pacientes com a mesma quantidade de insumos que a gente testaria se fosse amostras que não tivessem em pool. Mas eu estou falando para vocês de trabalhos que necessitam de um equipamento sofisticado, equipamento de PCR em tempo real. Se a gente não tivesse esse equipamento de PCR em tempo real, como é que a gente pode fazer? A gente apresenta agora aqui na Semana Científica do HCPA um e-pôster onde a gente valida uma técnica de biologia molecular, que é o RT-LAMP, para detecção de SARS-CoV-2 em amostras de suave. É uma técnica de biologia molecular altamente específica, mas ela não requer um equipamento de PCR em tempo real. A gente consegue visualizar a amplificação do vírus de forma visual. Como aqui nessa figura aqui abaixo, a gente tem amostras negativas, onde a gente não tem uma amplificação do vírus, então essa amostra ela permanece rosa, na coloração rosa, e quando a gente tem a amplificação do alvo viral, a amplificação do SARS-CoV, a gente tem uma mudança de pH, uma acidificação do meio, essa amostra, ao invés de rosa, ela se torna amarela. Sendo assim, a gente consegue detectar o SARS-CoV-2 sem equipamentos sofisticados. Bom, agora falando um pouco dos dados de sequenciamento, eu passo a palavra para a professora Andresa. Bom, então, antes de falar sobre os resultados que nós obtivemos, eu vou mostrar um pouquinho sobre como que a gente faz o sequenciamento do genoma do SARS-CoV-2. Então, a partir de amostras positivas no RT-PCR, nós construímos uma biblioteca de amplicons com diferentes alvos para o genoma viral e depois realizamos o sequenciamento na plataforma Illumina MiSeq. Os fragmentos gerados no sequenciamento são utilizados para reconstruir o genoma viral através de ferramentas de bioinformática e analisar as mutações, usando como padrão de comparação a primeira sequência que foi identificada em Wuhan. Esses dados geraram até o momento 5 artigos, sendo que 3 deles já estão publicados e 2 estão em processo de avaliação. Bom, o primeiro artigo, então, que nós publicamos, ele foi publicado na Eurosurveillance em março de 2020, e ele relata os dados das primeiras amostras da variante Gama que nós identificamos aqui em Porto Alegre. Nesse momento, o estado do Rio Grande do Sul já havia identificado a variante Gama em pacientes de Gramado e no Vale dos Sinos. Mas qual foi o diferencial do nosso estudo? Como a gente pode observar nessas figuras, o diferencial do nosso estudo é que nós conseguimos observar um aumento da ocorrência da variante Gama relacionado com o aumento das internações hospitalares. Como a gente pode observar aqui na figura que está destacada, nós podemos ver que em fevereiro, quando as internações hospitalares aumentaram, nesse exato momento a gente também constatou um predomínio da variante Gama em detrimento das outras variantes que tinham sido observadas em períodos anteriores. O próximo estudo, então, é um artigo que nós publicamos na Infection Control Hospital Epidemiology, e nós fizemos, então, um relato de caso de uma paciente diabética, transplantada renal, que foi hospitalizada no final de novembro devido a complicações da Covid-19. Quando ela chegou no hospital, ela estava no 12º dia de sintomas, não tinha viajado e não tinha tido contato com nenhuma outra pessoa que tivesse viajado. O sequenciamento do genoma mostrou que a infecção estava associada à variante Gama, demonstrando a circulação dessa variante já no início de novembro na região sul do país. Se nós recordarmos, os primeiros relatos dessa variante em Manaus são de dezembro de 2020, e por isso esse achado leva a uma pergunta: quando realmente a variante Gama começou a circular no Brasil? O próximo estudo, então, também publicado na ISHE, nós relatamos a detecção da variante andina no sul do Brasil pela primeira vez. Ela já tinha sido identificada em São Paulo, mas teria se disseminado a partir do Peru para outros países, principalmente os países da América Latina. Para entender melhor o contexto epidemiológico, nós construímos, então, uma árvore filogenética com sequências da C37 provenientes da Argentina, do Chile e do Peru, a sequência de São Paulo, juntamente com a nossa sequência.
Nós observamos, na figura destacada, que a nossa sequência se agrupou no mesmo clado com sequências da Argentina, confirmando a informação epidemiológica de que o paciente tinha estado na Argentina alguns dias antes do início dos sintomas. Por fim, nós realizamos também um estudo clínico que comparou a necessidade de suporte ventilatório e a mortalidade entre pacientes infectados pela variante Gama com pacientes infectados por outras variantes. Nesse estudo, foram então selecionados 433 pacientes que foram atendidos na emergência entre 2020 e 2021, sendo todos positivos para SARS-CoV-2, e entre esses, 43 pacientes, então, que foram infectados pela variante Gama e 43 pacientes infectados pelas outras variantes entraram no estudo. Os resultados mostraram que a necessidade de suporte ventilatório, a partir do início dos sintomas, foi maior nos pacientes Gama do que no grupo de pacientes não Gama. Isso nós podemos observar no destaque das figuras. Esse resultado também foi observado por parâmetro de mortalidade. Com isso, os nossos achados têm colaborado para uma melhor compreensão da pandemia no país e, mais especificamente, no nosso estado e no nosso hospital. Eu agradeço, então, a oportunidade e por terem nos assistido. Obrigada. Ok, professora Andresa, obrigado. Obrigado, Fabiana. Eu encerro, então, essa pequena apresentação, não sem antes agradecer a equipe do Lab Covid, que com seus exames permitiu que nós fizéssemos essas pesquisas, e bem como ao Biobanco, que armazena de forma organizada as amostras para que nós possamos desenvolver as pesquisas posteriormente. Ok, pessoal? Obrigado. Tchau, tchau. Meu nome é Cristiane Leitão e eu vou apresentar esse projeto de pesquisa que tem como título Associação do Diabetes mellitus e Anormalidades Metabólicas com morbimortalidade relacionada à infecção pelo SARS-CoV-2 em coortes de pacientes internados em hospitais de referência do estado do Rio Grande do Sul. O objetivo geral deste projeto é avaliar o impacto do diabetes mellitus e alterações metabólicas associadas em desfechos clínicos de pacientes com diagnóstico dessa infecção. Nós temos 4 principais objetivos, todos eles relacionados com diabetes e com alterações metabólicas. O primeiro é avaliar essas alterações metabólicas e desfechos clínicos por meio de revisões temáticas e meta-análises. O segundo é por meio de pacientes internados em hospitais de referência do estado do Rio Grande do Sul. O terceiro é ver se os polimorfismos genéticos interagem com alterações metabólicas determinando os desfechos. E o quarto é uma coorte de pacientes sobreviventes da infecção que tiveram alta hospitalar e que estão sendo avaliados a médio prazo. Os dados que eu vou apresentar hoje para vocês são apenas aqueles objetivos que estão relacionados com amostras armazenadas no biobanco. Então, são os objetivos 2 e 3. O objetivo 2, mais especificamente os dados que eu vou apresentar hoje, são dados relacionados a diabetes e hiperglicemia de estresse em pacientes internados na UTI COVID do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E o objetivo 3 é a avaliação da interação de polimorfismos e alterações metabólicas também em pacientes internados no Hospital de Clínicas. Dos pacientes internados na UTI, então, nós avaliamos 789 pacientes internados na UTI COVID no período de março a setembro de 2020. Destes, 556 tinham um PCR positivo para COVID, então uma confirmada infecção pelo vírus. E para que a gente pudesse fazer o estudo, nós precisávamos das hemoglobinas glicadas do paciente, para definir se eles tinham diabetes prévio ou não. E para nossa surpresa, desses 556, somente 18 tinham hemoglobina glicada dosada na internação, o que inviabilizaria a realização do trabalho. Nos chamou a atenção porque 30% dos pacientes internados na UTI normalmente têm diabetes, e no caso da infecção pelo SARS-CoV-2, que todos os pacientes recebem corticoide, um número grande de pacientes fica hiperglicêmico durante a internação, e ainda assim, esses pacientes não tinham a dosagem da hemoglobina glicada, que é uma recomendação quando o paciente fica hiperglicêmico no hospital. Graças ao biobanco, 271 amostras de sangue estavam armazenadas e era possível dosar a hemoglobina glicada. Então, nós tivemos 289 pacientes elegíveis e 249 tinham os critérios de inclusão e não tinham os critérios de exclusão e foram, então, analisados no nosso estudo.
60% dos pacientes são do sexo masculino, com uma média de idade de 58 anos, 92% internaram na UTI por insuficiência respiratória aguda, 61% tinham hipertensão e 34% diabetes. 40% dos pacientes evoluíram ao óbito durante a internação, 71% precisaram de ventilação mecânica invasiva, 38% foram pronados, 29% precisaram de diálise, 2% de ECMO. O tempo de internação no hospital foi de 25 dias em média e na UTI de 18 dias e 3% tiveram reinternação na UTI. Os próximos passos para a realização desse objetivo do projeto é a dosagem da hemoglobina glicada nas amostras armazenadas no biobanco e também a análise das glicemias capilares dos pacientes durante a internação. Na UTI COVID, esses dados não são ainda informatizados, não são colocados no sistema como sinais vitais, eles são anotados em folhas. Essas folhas foram digitalizadas e nós estamos fazendo a análise, então, a coleta desses dados das glicemias para que a gente consiga dividir os pacientes em 3 grupos, aqueles pacientes que têm uma hemoglobina glicada menor que 6,5 na internação e que têm glicemias capilares normais durante a internação, então esses pacientes são considerados normoglicêmicos, aqueles que têm diabetes prévio, ou seja, uma glicada maior que 6,5, e aqueles que têm hiperglicemia de estresse, que são um grupo de alto risco para desfechos já em outros cenários clínicos, e a gente quer confirmar isso no COVID, que é a glicada normal, mas glicemias aumentadas durante a internação. O outro objetivo relacionado ao biobanco é a análise dos polimorfismos genéticos. O primeiro passo dessa parte do projeto foi realizar uma revisão sistemática da literatura para avaliar quais polimorfismos já estavam associados com piores desfechos em pacientes infectados pelo SARS-CoV-2. E os polimorfismos que foram encontrados na literatura são os que estão aqui descritos. E o nosso objetivo, então, agora é ver se na nossa amostra de pacientes esses polimorfismos também estão associados com piores desfechos, mais especificamente mortalidade, e se existe uma interação entre o controle metabólico dos pacientes visto pela hemoglobina glicada e se isso modula os piores desfechos, o que explicaria por que os pacientes com diabetes têm bem definido ser um grupo de risco para mortalidade nos pacientes com infecção por SARS-CoV-2. O tamanho da amostra são 1.000 pacientes, já foi feita a extração do DNA nas amostras coletadas pelo biobanco, então desses 1.000 pacientes, e já foi feito todos esses polimorfismos de todos os 1.000 pacientes. O que eu vou mostrar agora são dados preliminares de 842 pacientes que já foram analisados, já foi feita a análise estatística, são pacientes confirmados ou suspeitos de infecção pelo SARS-CoV-2, e o que eu vou mostrar agora são esses 4 polimorfismos que estão em verde. 54% da nossa amostra é do sexo masculino, eles têm em média 58 anos, e 198 tiveram um desfecho óbito durante a internação. Para a amostra inteira, nenhum daqueles 4 polimorfismos predisse mortalidade. Mas quando nós fizemos uma análise de subgrupo somente nas mulheres, 2 polimorfismos estavam relacionados com mortalidade. O de cima é um polimorfismo no gene TYK2, e quando tem o genótipo AA, isso confere um risco de morte intra-hospitalar. Esse gene codifica uma enzima relacionada com o sistema imunológico e produção de citocinas. E o gene de baixo é o TMPRSS2, quando tem o genótipo TT, ele está associado com um aumento de chance de sobrevivência, ao contrário. Esse polimorfismo, ele está relacionado com uma proteína que facilita a entrada do vírus nas células humanas, e ele é modulado por andrógenos. Os próximos passos para o estudo dos polimorfismos é realmente a dosagem das hemoglobinas glicadas. Nessa foto estava representada a Joísa e a Caroline, que é a nossa bolsista DTI do projeto, e elas estão, no momento atual, realizando o processamento dessas amostras numa papa de hemácias que a Joísa conseguiu fazer com que a gente dose as hemoglobinas glicadas. Então, nossa amostra de 1.000 indivíduos, que são os dos polimorfismos, e já incluídos aí os da UTI, 327 já foram processadas. O que nós precisamos fazer agora para o objetivo dos pacientes internados na UTI, a revisão das glicemias capilares
terminar as dosagens das glicadas e fazer as análises estatísticas dos pacientes envolvidos no estudo dos polimorfismos, confirmação da infecção por SARS-CoV-2, porque tem uma parte ali dos pacientes que são só suspeitos e nós temos que ter certeza que eles tiveram o PCR positivo, terminar a dosagem das glicadas e fazer as análises estatísticas. Nós achamos que o nosso estudo tem aplicabilidade direta para o SUS, nós queremos entender melhor quais são os pacientes que têm mais risco entre aqueles com descontrole glicêmico, quais mecanismos pelos quais o diabetes e alterações metabólicas levam a piores desfechos, para que a gente consiga tratar esses pacientes de forma mais personalizada e influenciar políticas públicas. Quero agradecer as pessoas diretamente envolvidas nesses dois objetivos, a professora Tatiana Helena Reck, da UTI, com as suas alunas de iniciação científica, a Joísa coordenando a parte do nosso estudo relacionado ao biobanco, a dosagem das glicadas e todo esse processamento, e a professora Deise, todos os seus alunos ali envolvidos nas análises dos polimorfismos, e todos os outros pesquisadores, que é um grupo muito grande, envolvido nos 4 objetivos do nosso estudo. Muito obrigada. Olá, eu sou Fernanda Salles Luiz Viana, pesquisadora responsável pelo projeto Suscetibilidade, Gravidade e Tratamentos da Covid-19 no Rio Grande do Sul, o papel da genômica do hospedeiro. Esse projeto é desenvolvido no Laboratório de Medicina Genômica do HCPA e no Laboratório de Imunogenética da URGS. A principal motivação que nos levou a estudar a genética do hospedeiro está relacionada à diferente e heterogênea resposta à infecção pelo SARS-CoV-2. Então, a partir de um indivíduo exposto, a gente tem diferentes possibilidades de desfecho, desde indivíduos resistentes, assintomáticos, sintomáticos com diferentes sintomas e ainda evoluções graves, que em alguns casos vão a óbito. É importante mencionar que a gente conhece já alguns fatores que levam a uma COVID mais grave, como é o caso da idade e da presença de comorbidades. Mas a gente também conhece indivíduos que têm uma resistência inexplicável à infecção, mesmo sendo idosos e apresentando comorbidades, e a gente também conhece indivíduos jovens que são tidos como sadios, mas que desenvolvem uma COVID bastante desafiadora, que pode levar, em alguns casos, à perda da vida desses indivíduos. Então, a genética pode estar por trás dessa resposta interindividual tão variável. Na verdade, a gente já sabe que a genética pode ser a causa de infecções bem graves em alguns indivíduos. Na verdade, esses indivíduos carregam mutações, variantes patogênicas em genes relacionados à resposta imune, e essas variantes são responsáveis por suscetibilidade aumentada à infecção ou mesmo infecções que levam a um desfecho bem grave quando isso seria inesperado. A essas doenças a gente chama de imunodeficiências ou erros inatos da imunidade. E esses genes do sistema imune vêm sendo investigados também na COVID. Esse estudo mostrou uma comparação entre indivíduos com sintomas leves da COVID-19 e comparou com indivíduos com sintomas graves da doença. O que eles observaram, olhando especificamente para algumas regiões genômicas relacionadas a erros inatos da imunidade, é que em cerca de 4% dos indivíduos graves foi possível identificar a causa genética do desenvolvimento dessa COVID mais grave. E isso não foi observado em nenhum indivíduo assintomático, de maneira que, através desse estudo, ficou claro que existe uma porcentagem dos indivíduos que desenvolvem uma COVID grave, e isso está totalmente relacionado a variantes genéticas muito importantes na resposta em genes da resposta imune. Mas, na verdade, a gente também sabe que a variabilidade genética na resposta a infecções, ela é muito mais disseminada ao longo do nosso genoma e tem um efeito muito mais sutil, né? Ao longo da nossa vida, a gente é exposto a vários patógenos e a gente carrega diferentes genes e variantes que nos dão suscetibilidade ou uma resposta mais grave a diferentes patógenos, e isso também tem sido investigado na COVID. E foi observado que, em uma meta-análise com quase 50 mil indivíduos infectados, comparando a 2 milhões de controle,
que existem 13 regiões do nosso genoma que carregam uma porção de genes e que estão relacionados à suscetibilidade aumentada à COVID e uma gravidade maior. Nesses genes, então, há uma série de variantes que deveriam ser investigadas e que podem estar por trás desses diferentes respostas individuais. Esse estudo incluiu de uma maneira muito limitada pacientes brasileiros. Então, baseado em que a variabilidade genética ela tem bastante diferença nas regiões do planeta, e isso pode gerar uma suscetibilidade diferencial à resposta a infecções, a gente resolveu investigar nesse projeto a suscetibilidade, gravidade e resposta aos tratamentos da COVID por meio de uma avaliação genômica ampla. Então, para responder a esse objetivo, a gente desenhou um projeto de pesquisa, submeteu ao comitê de ética e também estabeleceu estratégias de parcerias que foram fundamentais para o desenho metodológico, desde coleta de amostras de pacientes com diferentes desfechos clínicos até a investigação genética específica para esse projeto. Então, a primeira parceria que a gente estabeleceu foi com o Biobanco do Hospital de Clínicas, no qual a gente solicitou 300 amostras de pacientes com sintomas moderados a graves, que são pacientes que hospitalizaram no Hospital de Clínicas e que têm amostras armazenadas no Biobanco, e solicitamos ao Biobanco dados, uma série de informações clínicas, demográficas e relacionadas à sintomatologia da COVID, para investigar e caracterizar melhor esses pacientes graves. Nós também propusemos ao Biobanco do hospital uma coleta prospectiva para a inclusão de 200 amostras de pacientes com COVID leve. Esses pacientes com COVID leve, na verdade, são colaboradores e colaboradoras do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que foram recrutados em parceria com o Biobanco e o nosso projeto, durante o período de outubro de 2020 a março de 2021, onde a gente coletou questionários clínicos de histórico de saúde, além de amostras biológicas para investigação genética e perfil bioquímico. Os dados clínicos dos pacientes incluídos nesse projeto de pesquisa, eles estão bastante parecidos com o que a gente espera na literatura. Então, corrobora os riscos já definidos na literatura, como idade, o sexo masculino e algumas comorbidades estando mais presentes em indivíduos graves, mostrando que a nossa amostra tem uma representatividade com o que a gente vê na vida real. Tá? Nesses indivíduos que a gente fez essa caracterização clínica, a gente também separou uma amostra de DNA para investigação genética. E essa investigação genética, ela foi realizada por uma parceria com o Projeto DNA do Brasil, que é uma iniciativa da Universidade Federal, da Universidade de São Paulo, de 3 pesquisadores dessa universidade, para sequenciar o genoma completo de milhares de brasileiros distribuídos por todas as regiões do país. A ideia do projeto é caracterizar as variantes genéticas brasileiras no intuito de entender as diferentes características humanas e a nossa história evolutiva. Agora, a partir dessa parceria, o sequenciamento completo do genoma humano de 500 pacientes COVID do Hospital de Clínicas está incluído nessa iniciativa DNA do Brasil. Agora a gente tem o seguinte desafio: a partir de um genoma completo, onde a gente tem mais de 3 bilhões de pares de base para investigar, é importante saber onde a gente pode investigar a suscetibilidade à COVID. Então, para isso, a gente definiu algumas estratégias de bioinformática para selecionar quais são os principais alvos genômicos a serem investigados. Essa estratégia está baseada em revisão de literatura, em ontologias gênicas, que estão relacionadas a processos biológicos, assim como a frequência dessas variantes nas diferentes populações e o impacto que cada uma dessas variantes tem no produto proteico. A partir disso, com estratégias de biologia de sistemas, a gente observou quais são os principais alvos a serem investigados. Num primeiro momento, chegamos a um número de 127 genes em algumas ontologias gênicas relacionadas à resposta imunológica,
E preenchendo os critérios que a gente estabeleceu de investigação de variantes, a gente tem 6 variantes classificadas como variantes de significado incerto que merecem ter uma investigação mais apurada em relação à resposta à COVID. As nossas redes de interação gene-gene também apontaram para resultados bastante interessantes, em que a gente tem genes com várias interações com outros genes da rede, assim como variantes presentes, muitas variantes presentes em um gene único. Esses genes que esses alvos têm nos apontado estão relacionados à resposta antiviral, tanto do sistema imune inato quanto adaptativo, mostrando que agora a gente tem alguns alvos a investigar assim que o sequenciamento completo do genoma de cada um dos 500 pacientes COVID do biobanco estiverem à disposição. Então, as nossas perspectivas são encerrar o sequenciamento completo do genoma e caracterizar comparando os dados clínicos com os dados genômicos. E também dando uma perspectiva de resposta a vacinas, assim como resposta a tratamentos da COVID. Então, eu termino por aqui, agradecendo a todos os parceiros e colaboradores, especialmente o Biobanco do Hospital de Clínicas, Serviço de Medicina Ocupacional, SECOM, e os pesquisadores do Grupo de Imunogenômica, que estabelecem essa estratégia toda de trabalho que a gente vem utilizando. Muito obrigada. Boa tarde a todos, meu nome é Martin, sou bolsista de TI do projeto Produção de Insumos e Desenvolvimento de Novas Tecnologias para o Diagnóstico Molecular Imunológico da Covid-19. Este projeto é financiado pela FAPERGIS e tem como colaboração o Biobanco do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Os resultados do presente trabalho foram desenvolvidos no Laboratório de Genômica Estrutural e Funcional do Centro de Biotecnologia da URGS, sob a coordenação do professor Henrique Ferreira. A Covid-19 é uma doença causada pelo beta-coronavírus SARS-CoV-2, e mesmo com os esforços globais de vacinação, a Covid continua sendo um importante problema de saúde no mundo. No Brasil, dados mais recentes mostram que mais de 21 milhões de casos já foram diagnosticados, com mais de 600.000 mortes. Desde o surgimento da pandemia da Covid-19, os esforços da comunidade científica têm se focado em três grandes áreas: caracterização do vírus e da doença, tratamento dos pacientes, desenvolvimento de antivirais e vacinas, e desenvolvimento de métodos de diagnóstico. O diagnóstico da Covid é importante para a detecção de indivíduos infectados, e isso possibilita o isolamento dos casos leves, diminuindo a taxa de transmissão da doença, e para um melhor tratamento dos casos mais graves. Além disso, o diagnóstico permite avaliar o impacto e a evolução da pandemia. Para o diagnóstico molecular, os testes aprovados pela FDA utilizam técnicas como RT-qPCR e LAMP. Esses métodos apresentam alto grau de sensibilidade e especificidade, permitem detectar material genético do vírus em diferentes amostras biológicas. Os testes sorológicos, como ELISA e a monocromatografia, detectam a resposta imune gerada pelo vírus, apresentam menor sensibilidade diagnóstica que os testes moleculares, mas também são úteis para estudos epidemiológicos, terapêuticos e para quantificar a resposta imunomoral gerada pela infecção e pelas vacinas administradas na população. Um dos antígenos utilizados para o imunodiagnóstico da Covid-19 é a proteína da espícula, proteína Spike OS. Uma glicoproteína trimérica presente na superfície do vírus é importante para o processo de infecção. Dada sua natureza glicoproteica, para sua produção recombinante se utilizam como sistemas de expressão células de mamífero e inseto. Esses sistemas apresentam algumas limitações, como alto custo, complexidade na produção e baixo rendimento. Por isso, nosso projeto propõe o uso de peptídeos sintéticos e proteínas recombinantes produzidas em Escherichia coli
como antígenos potenciais para o desenvolvimento de um teste de imunodiagnóstico local e de menor custo. Um dos objetivos do projeto foi a caracterização de epítopos de proteínas imunodominantes do vírus. Utilizamos a proteína S por ser uma proteína imunodominante e um dos antígenos utilizados para imunodiagnóstico da COVID-19. Foram utilizadas diferentes ferramentas para predição de epítopos B, disponíveis em servidores públicos, e foram selecionados aqueles peptídeos com melhor score identificado por pelo menos 2 dos programas. Também, como critério de seleção dos peptídeos identificados, foi avaliado o grau de conservação destas sequências aminoácidicas nas proteínas S de outros coronavírus. Foram sintetizados 4 peptídeos de entre 15 e 20 aminoácidos que apresentavam similaridade menor a 75% com outros coronavírus. Também foram projetadas 3 construções de plasmídeos para a produção de proteínas quiméricas, contendo combinações de peptídeos diferentes. 2 construções no vetor PICHEX, que permite a produção das proteínas em fusão AGCT, e outra no vetor PET23A, que permite a produção da proteína em fusão com caudadistidina. Os resultados do SSPage mostram que as 3 proteínas quiméricas foram produzidas em Escherichia coli, purificadas por columnas de afinidade e obtidas em forma solúvel para os ensaios de ELISA. Para os testes sorológicos foram utilizados amostras de soros cedidas pelo Biobanco do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. A coleção de soros está constituída por 60 soros de pacientes COVID positivos confirmados por PCR, colectados do 1º de julho ao 5 de agosto de 2020. Esses soros foram coletados a diferentes tempos: 34 entre as primeiras 48 horas após a realização do teste molecular, 10 aos 7 dias, 8 aos 14, 3 aos 21 e 5 aos 28 dias após realizar o teste molecular. A coleção inclui também 3 soros de pacientes com sintomas de COVID e resultado de teste molecular indeterminado. E 40 soros negativos, nosso grupo controle, coletados de adultos doadores de sangue no Hospital de Clínicas com coletas pré-pandemia. Iniciamos a padronização do teste de ELISA com a proteína S, adaptando os protocolos já descritos na literatura. No primeiro gráfico se observa a presença de anticorpos IgG antiproteína S em alguns soros coletados nas primeiras 48 horas. Todos os soros coletados aos 7 dias do teste e a maioria dos soros coletados após 14 dias apresentavam níveis de anticorpos IgG significativamente maiores que o grupo controle. As análises estatísticas utilizando a curva Rocky mostram uma sensibilidade do teste de mais de 93% e a especificidade de 100%, quando utilizamos os soros coletados a partir do 7º dia do teste molecular. Uma vez padronizado o teste de ELISA com a proteína S, realizamos o teste de ELISA com as proteínas quiméricas e os peptídeos. Utilizamos primeiramente 8 soros positivos de pacientes confirmados por PCR e 8 soros negativos do grupo controle. Observa-se que para 2 proteínas, DOM e MOT, os soros apresentam baixa reatividade, assim como para os peptídeos. Porém, vários soros positivos apresentam reatividade para a proteína quimérica EPI1, com um comportamento semelhante ao observado para a proteína S. Quando analisamos toda a coleção de soros, se observam níveis de IgG anti-EPI1 em alguns soros coletados nas primeiras 48 horas após o teste molecular, e um maior número de soros com reatividade nos 7 dias e após 14 dias de realização do teste. As análises estatísticas, utilizando a curva Rocky, mostram uma sensibilidade de 70% e uma especificidade de 100% quando utilizamos soros coletados
a partir do dia 7 do teste molecular e como antígeno a proteína IP1. Entre as perspectivas do trabalho, está melhorar a sensibilidade do teste, modificando as condições do ELISA, e analisar o maior número de soros de pacientes com COVID e com outras viroses. Como outra perspectiva, está avaliar a resposta imunomoral em indivíduos já vacinados, e com isso, espera-se poder desenvolver um teste mais econômico para rastreio da imunidade humoral na população. A equipe do projeto é formada por professores da URGS, assim como bolsistas doutores. Agradecimento aos colaboradores, às empresas, ao laboratório LACEN, e um especial agradecimento ao Biobanco do Hospital de Clínicas e aos pacientes que aceitaram participar desta pesquisa. Agradecemos também às agências de fomento, principalmente a FAPERG, que foi a que financiou este projeto. Agradeço também o convite para participar neste evento e a atenção de vocês. Obrigado.